Por isso que na hora que eu vi Fabrício, eu li Fabrício, a louca. Acontece. Desculpa. Eu até achei que era alguma das meninas também, quando eu li assim rápido. Pois é, porque falou que não poderia, né? Já li rápido aqui. Então, ótimo. Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Eu tenho que começar essas reuniões de uma forma mais formal. Depois eu fiquei pensando, falei, essa Maísa fica começando de um jeito tão informal, falando, oi, galera, bom dia, mas não pode ser assim, né? Então, daqui a pouquinho eu vou começar formalmente. Mas estou muito feliz que vocês estão todos aqui. Bom dia, Rafael. E aí, Isabela, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deu certo? Organizaram bem? Como foram 3? Foi muito difícil? Como são 3 ou foi mais tranquilo? Acho que foi tranquilo. É até bom que cada um fala um pouquinho, traz uma visão. Acho que 3 é um número bom. Assim. Ótimo. E o tema também é muito amplo, né? Então, Pois é. abordar sobre diferentes perspectivas. Ótimo. A gente pensou em trazer os principais pontos de discussão, mas longe de esgotar o tema, né? Que é um tema Não tem antigo, como. mas está sempre em discussão. Mas acho que vai ser bem legal. Então, ótimo. Então, gente, vou começar oficialmente aqui, né? A nossa 6ª reunião do nosso grupo de pesquisa. Eu fico muito feliz, gente, porque assim, a gente já está, é o 6º mês que a gente está conseguindo organizar as reuniões, eu sinto que a gente está tratando temas interessantes, e hoje a gente vai falar de um tema que eu, particularmente, tive que fazer uma coisa recente sobre isso, inclusive estou fazendo, então eu achei ótimo quando a Isabela propôs esse tema, da tributação das subvenções após a alteração da Lei Complementar 160 de 2017. Então, nós teremos como expositores a Isabela Braga, que foi quem propôs o tema, ela que me abordou, então, já deixando claro aqui para vocês podem abordar, falar o que vocês querem falar na reunião, conversar, para que a gente tenha, a ideia desse grupo é que ele tenha a maior dinamicidade possível, né, para que a gente consiga abordar os temas que nós consideramos atuais. Então, a Isabela veio falar comigo no Congresso da BRDT e eu achei excelente essa proposta. E também vai falar a Isabela Almeida e o Fabrício Monteiro. Então, eu fiquei muito feliz. E antes da gente começar, gente, já vou falar um pouquinho da próxima reunião, que dessa mesma forma, né, só para tentar fazer a abordagem, né, junta. Da mesma forma que a Isabela veio falar comigo no Congresso da BRDT sobre esse tema, o Pedro Mineiro veio conversar comigo sobre um outro tema que está afligindo a cabeça dele aí, né, Pedro? Que ele está querendo discutir sobre redirecionamento da execução fiscal, que é um tema que eu acho muito interessante, e inclusive dando um spoiler aqui, que eu nem posso contar para muita gente, mas eu e a Alessandra, a gente está concatenando um grupo de estudo para o ano que vem sobre responsabilidade tributária também aí pela BRADT. A gente ainda está montando, estamos convidando alguns professores para participar junto com a gente, e o tema de responsabilidade, para mim, é muito relevante. Eu sei que a gente não vai conseguir falar tudo, né, Pedro? A gente tem muito pouco tempo para falar na próxima reunião, mas a ideia, então, o Tancredo vai falar no inicinho um pouquinho sobre PERSE, mas eu não quero que a gente perca muito tempo, porque a discussão eu acho que ela é mais rápida, tá, Pedro? E aí o resto você toca a reunião em relação à execução. A nossa próxima reunião, se nada, enfim, se tudo der certo aqui em relação à ABRA-DT na perspectiva de estrutura, vai ser no dia 7 de dezembro, às 8h30. E aí vai ser a nossa última reunião do ano, né? Para que a gente, no ano que vem, continue com esses temas interessantes. Eu estou gostando, eu gosto, quando mais vocês participam, melhor para mim. O que eu ainda não vi? Artigo. Então, eu só tive um artigo que foi enviado pela Sara e pelo Lucas, e 2 artigos que o Barros enviou sobre temas que nós estamos discutindo.
Então, gente, a ideia aqui é estimulá-los para a produção. Então, mandem os artigos, vamos produzir junto. Então, eu mandei para a Sara ontem, inclusive, o feedback em relação ao artigo dela. Tem coisa para desenvolver, a ideia é que vocês também já comecem a perceber essa questão da crítica acadêmica, que é sempre tentando de ser construtiva, nada para que vocês levem para o lado pessoal, nossa, meu artigo ficou péssimo, não é isso. A ideia é que sempre vocês produzam o melhor de vocês, né? Então, o objetivo do grupo também é de produção. Então, eu estou sentindo essa falta, queria falar aqui nesse inicinho sobre isso, para que vocês produzam. Então, Isabela, Fabrício, Isabelas e Fabrício, aproveitem, vocês estudaram o tema, precisaram se debruçar sobre pontos interessantes, produzam, vamos escreve, porque aqui o debate que a gente tem é ótimo, vocês conseguem expor, a gente consegue organizar melhor as ideias, mas no papel é muito diferente. Então, eu queria fazer esse alerta inicial para vocês, e pessoal da BRADT, não só, porque aqui nós temos estudantes de graduação, nós temos estudantes da pós, e nós temos, recentemente, inclusive, eu dei uma aula lá no IBET, eu tive pessoal que está fazendo pós-graduação que teve interesse em entrar, nós tivemos ingresso agora, o Matheus, que é auditor fiscal lá do Distrito Federal, também ingressou recentemente, ele é mestrando lá pelo IDP. Então, nós temos aqui um grupo muito amplo e vocês estão tendo a oportunidade de todo mundo debater. Então, a ideia é que vocês participem o máximo possível também, tá bom? Então, Isabela, ou Fabrício, ou Isabela, a palavra é toda de vocês e obrigada pela sugestão de tema. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok, então, bom dia a todos, né? Muito feliz de estar aqui discutindo esse tema, muito interessante. Nós vamos apresentar o tema sobre a tributação das subvenções e alteração após a Lei 160, e nós dividimos em 3 partes da nossa apresentação. Inicialmente, eu vou trazer um breve histórico sobre como as subvenções têm sido tratadas. Posteriormente, a Isabela vai apresentar sobre discussões administrativas e o Fabrício vai apresentar sobre as questões judiciais. Bom, primeiramente, sobre esse tema, como eu mencionei, vou trazer um breve histórico legislativo sobre as subvenções. E a subvenção, ela tem um tratamento tanto no âmbito financeiro, tributário, societário e, por conseguinte, contábil também. Aqui, sobre a ótica financeira, as subvenções apareceu primeiramente na Lei 4.320/64, e procedeu o tratamento das subvenções como transferência de capital. E as nomeou essa lei como cooperações financeiras proporcionadas pela União às empresas para custeios. E essa lei, ela trouxe, como demonstrado nesse artigo 12, na tela, a classificação como as subvenções sociais, que são as subvenções destinadas a instituições públicas, privadas, de caráter assistencial e cultural, e as econômicas, que são aquelas destinadas a instituições públicas, privadas, de caráter industrial, comercial, que são a parte das subvenções econômicas, que posteriormente serão mais discutidas, que são as que vamos abordar por agora. Em relação ao tratamento tributário, vou mesclar também em relação com as outras legislações. A Lei 4.506/64, no artigo 44, ela trouxe que integram a receita bruta operacional, as subvenções correntes. Então, nesses termos, as subvenções para custeio, elas seriam classificadas como receitas operacionais. A Lei 6.404/76, a Lei das SCAs, ela trouxe um tratamento distinto. Ela diferenciou contabilmente as subvenções
sendo subvenções para investimento, seriam aquelas que deveriam transitar pela conta de reserva de incentivos fiscais, no patrimônio líquido, nos termos do artigo 72, parágrafo 1º, em tela. E esses montantes, eles deixariam, então, de transitar no resultado e impactariam na tributação do lucro real, por conseguinte, na tributação do IRPJ da CSLL. Para regulamentar as disposições trazidas pela Lei das SAs, o Decreto-Lei 1598, no artigo 38, ele regulamentou essas inovações trazidas, trazendo que, desde que registrados como reservas de incentivo fiscal, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção, redução de impostos concedidas para estímulo de implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações feitas pelo poder público, não serão computadas na determinação do lucro real. E aqui, como em tela, as alíneas A e B desse dispositivo especificaram as condições de gozo dessa tributação. Então, aqui nós temos já a distinção entre subvenção para custeio e a subvenção para investimento. A subvenção para custeio, ela é destinada a fazer frente às despesas correntes da companhia e elas são tributadas com receitas operacionais, enquanto as subvenções para investimento, elas são destinadas a... Elas são destinadas a estimular a implementação da expansão de empreendimentos econômicos por redução de impostos. Elas não são tributadas pelo lucro real, nos termos do artigo 38 já mencionados, e elas constituem como transferência de capital, não constituem lucro. Em razão, aqui, dando prosseguimento, a Receita Federal, em razão da ausência de, vamos dizer, um pouco de clareza desses requisitos, a Receita Federal, ela trouxe 2 pareceres importantes sobre esse tema, que é o parecer 02 de 78 e o parecer 112 de 78, que delimitou o que a Receita entenderia sobre subvenções para investimento, e que seria, como em tela, a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la não nas despesas de empreendimento, não nas despesas, mas sim na aplicação específica de bens ou direitos para a expansão de empreendimentos econômicos. E aqui eu achei interessante trazer para nós que o professor José Bulhões Pedreira, no livro Imposto de Renda, ele traz que essa interpretação do artigo desse parecer normativo 112 é uma interpretação restritiva. Ele menciona, gostaria de ler aqui, o parecer 112 de 78, ele interpreta restritivamente a expressão subvenção para investimento, ao considerar como requisito essencial recursos doados sejam aplicados em bens do ativo permanente. Essa interpretação não tem fundamento na lei. A legislação tributária classifica todas as subvenções para investimento em apenas 2 categorias, correntes e para investimento. Aqui não se classifica em uma delas, necessariamente classifica em a outra. E toda transferência de capital é subvenção para investimento. A palavra investimento, no caso, deve ser entendida nos seus 2 sentidos: criação de bens de produção e de aplicação financeira. Isso. Então, prosseguindo sobre o histórico legislativo, com o advento da Lei 11.638 em 2007 e as alterações da Lei 11.941 em 2019, o Brasil ele aderiu às normas internacionais de contabilidade e ele teve que se adequar a esse padrão contábil internacional. Então, dessa maneira, as doações, as subvenções para investimento, elas passaram a ser contabilizadas como conta de reserva de incentivos fiscais, nos termos do artigo 195 da Lei das SAs. E essa alteração, devido a essa alteração das normas contábeis,
as subvenções, elas deveriam transitar no resultado. E somente com o fim do exercício, que elas poderiam registrar o impacto das subvenções. Perdão. E aí, posteriormente, teve a publicação da Lei 2.973, de 2014, e que, adequando, ela trouxe o artigo 30, que passou a constar a previsão da não tributação das subvenções para investimento. E aqui, posteriormente, em 2017, veio a Lei Complementar 160, que muitos autores dizem que ela teve a intenção de colocar uma pá de cal nas discussões em relação à classificação dos benefícios de ICMS como subvenção para investimento. Mas, e ela, aqui em tela, o artigo 30, trouxe que todos os incentivos fiscais de ICMS concedidos com vistas de fomentar a implementação ou ampliação de empreendimento econômico e registrados como conta de reserva de capital seriam considerados subvenções para investimento. Apesar disso, dessa lei, que muitos disseram, que a doutrina disse, que tem discussão, que igualou em relação às subvenções, trouxe um instituto de subvenção, a Receita Federal ela ainda traz uma distinção. E aqui a gente menciona a Instrução Normativa 1700. No artigo 108, parágrafo 7, ela reforça essa questão da subvenção para custeio, demonstrando, assim, enfatizando essa diferenciação que já tinha antigamente. Então, enquanto a lei 160 tentou igualar as subvenções, a Receita Federal tenta distingui-las. Aí aqui, demonstrativo, trouxemos em relação ao convênio, 190, de 2017, que ele convalidou em relação à questão dos incentivos fiscais do ICMS. E aqui também gostaríamos de trazer o CPC 07, que no item 12, ele traz que uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita. Então, aqui também traz a questão que é importante para frente em relação à questão das isenções. Por que isso seria discutível em relação às isenções? É discutível porque a subvenção ela é classificada contabilmente como receita. Então, Aí, pessoal, só lembrando também nessa parte do contexto histórico, que a Lei Complementar de 160, ela veio com o objetivo de dirimir os conflitos da guerra fiscal. O que era a guerra fiscal? Era a concessão de benefícios estaduais de ICMS à revelia do CONFAS. Então, a lei ela veio dando a remissão para os benefícios que foram concedidos à revelia do CONFAS, estabelecendo alguns requisitos, que é o depósito perante o CONFAS para a convalidação desses benefícios. E, durante o trâmite do processo legislativo, foi incluído o parágrafo 4º, né, do artigo 30, que é o que a gente está debatendo atualmente. E tem até muito essa discussão também, que esse artigo ele não tem muita relação com o objetivo da Lei Complementar de 160. Mas foi incluído lá, foi objeto de debate no Congresso, na verdade foi objeto de veto do presidente, justamente porque ele falou que esse parágrafo ele equipararia as subvenções de investimento às subvenções de custeio, e aí isso teria um grande impacto orçamentário para a União. Mesmo assim, esse veto foi derrubado pelo Congresso e o dispositivo ficou vigente, está vigente até a data atual. Então, qual Isabela, foi... posso só fazer uma observação? Claro, é o Pedro? Sou eu, Pedro. Salvo melhor juízo, né, a Lei 2973, ela trata dessa diferenciação de subvenções para investimento e subvenções para custeio, porque as subvenções para investimento elas podem ser excluídas para fins do lucro real. Sim. Enquanto as subvenções para custeio não teria esse benefício, correto? Exatamente, exatamente. E aí a questão do ICMS é que o parágrafo 4º vem dizer que, independente se o incentivo de ICMS seja para custeio para investimento, para fins desse benefício, vai ser entendido como se fosse uma subvenção para investimento, então, de toda forma. Exatamente,
E aí eu vou passar nessa parte também, que tiveram as interpretações do parágrafo 4º, e uma das interpretações foi exatamente essa, que teve uma equiparação por ficção jurídica, e aí esses incentivos seriam considerados subvenções para investimento. Então, bastaria o requisito da contabilização na reserva de incentivos fiscais, né? E aí também a lei complementar, ela veio muito, esse dispositivo, na verdade, especificamente, ele veio muito com o objetivo de diminuir o grande contencioso que já existia, principalmente no CARF e também no Judiciário, sobre a classificação das subvenções como subvenções de investimento ou como subvenções de custeio. Porque o que era muito comum, até em razão do parecer 112 da Receita, isso também até já estava sendo superado pelo próprio CARF, mas tinha até uma exigência de sincronia, que aquele dinheiro que você recebia como subvenção, você tinha que aplicar no investimento. E sendo que isso era muito difícil, porque muitas vezes a subvenção ela era muito maior do que o investimento que a empresa conseguia realizar, e até pelo aspecto temporal. Muitas vezes a empresa investia e depois recebia a subvenção. Então, ela não conseguia comprovar que todo esse dinheiro, né, o dinheiro carimbado, né, que a gente falava, ele era destinado para a expansão ou implantação do empreendimento econômico. Essa discussão, até mesmo antes da alteração da LC 160, pelo que eu vi, ela estava sendo superada por alguns conselheiros, né, mas ainda existia essa necessidade de comprovação que a subvenção foi concedida como estímulo à implantação e ao empreendimento econômico, né? Expansão do empreendimento econômico. Mas aí essa discussão ela continua para outros benefícios que não sejam do ICMS, né? Continua, exatamente. Vou falar disso aqui. Porque a gente viu, né, que a primeira posição do CARF, na verdade, eu vou até entrar mais para frente, mas a gente viu que tiveram 3 correntes, né, lá na Câmara Superior do Conselhos Fiscais. A primeira corrente, ela defende que deveria ser visto na legislação estadual se teve uma intenção de expandir ou implementar um empreendimento econômico. Então, não basta ser uma subvenção para investimento estadual, que seria classificada como subvenção para investimento, né? Deveria ser necessário olhar na legislação estadual se teve essa intenção do ente estadual. Até pulou aí para... Mas pode voltar, Isabela, porque eu acho que isso, se eu não falar dessa parte da solução da consulta, vai ficar um pouco fora de ordem, mas eu vou chegar nessa parte, tá, gente? Então, qual foi a primeira posição inicial da Receita? A primeira consulta que a gente teve sobre isso foi a solução de consulta COSIT número 11, de 2020, e que ela falou justamente essa questão da ficção, que eu falei, que a LC 160, ela equiparou todos os benefícios à subvenção de investimento, afastando a aplicabilidade desse parecer normativo 112, que trazia essa parte mais restritiva da classificação da subvenção como subvenção de investimento, dos benefícios fiscais como subvenção de investimento. Pois, Isabela, só uma questão. Até para fins da organização da apresentação, é importante sempre nessa perspectiva histórica, vocês primeiro falarem desses pontos. Então, eu achei que ficou um pouco picado essa ideia do parecer normativo, assim, porque não ficou muito claro na perspectiva histórica. Porque ele que é o que falava nessa perspectiva da lei, dessa diferença entre subvenção para custeio, subvenção para investimento, e que o ICMS teria que olhar umas características para avaliar se aquilo ali seria subvenção para investimento ou não. Então, esse parecer normativo, e é o que era utilizado como fundamento, mesmo com as alterações legislativas, né, posteriores, exigindo que fosse efetivamente utilizado, né, o emprego do dinheiro, que é isso que você está colocando, né, o emprego do dinheiro. Então, quando vocês forem falar isso, e até na perspectiva escrita, é sempre importante que vocês coloquem isso separado, né, para trazer todos os elementos. Então, se é histórico, então coloca tudo do histórico. E essa questão do ICMS, um outro ponto relevante, e que alguns conselheiros já levantavam isso, era a redução da subvenção. A partir do momento que ele era tributado pelo IR, né, que é essa diferenciação que o Pedro colocou, se eu considero como subvenção para custeio, e eu tributo, no final das contas é algo que era para ser exonerado, era para ter uma redução da carga tributária, porque o Estado assim estabeleceu,
e a União estava interferindo nesse benefício, né? Isso era uma Da questão. imunidade recíproca, né, Maísa, do princípio federativo. Falar muito disso, a questão do Pacto Federativo. Isso, que aí o que o Supremo colocou, né, Fabrício? Você vai falar disso. O STJ, né? Exato, perdão. Então, só para ficar claro, para trazer essa questão do parecer, o que o parecer 112 ele estabelecia como os requisitos? Ele estabelecia que tinha que ter uma sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem, né, do benefício e a aplicação dos recursos. Ele falava que era necessário uma contrapartida a ser cumprida pela empresa beneficiada e que essas contrapartidas elas implicassem na expansão do empreendimento econômico, que é um conceito um pouco mais restrito do que a gente vê hoje em dia. Só para fechar essa questão histórica, igual você falou, professora. Então, a posição inicial da Receita foi a da COSIT 11, que equiparou, né, a ideia da ficção jurídica, e depois veio a solução 145, que reformou a solução de consulta 11 para restabelecer a condição de que, para ser considerado subvenção, os benefícios deveriam ser concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, conforme previsto no próprio caput do artigo 30 da Lei 12.973, de 2014. E com a eficácia vinculante dessa solução de consulta, por ser uma COSIT, né, o que a Receita começou a exigir no âmbito administrativo? Ela começou a exigir o termo de acordo do Estado concedente com a empresa beneficiária para demonstrar o estabelecimento das contrapartidas ao contribuinte e até mesmo a comprovação que foram cumpridas essas contrapartidas para fins de classificação do benefício fiscal como subvenção de investimento. Pode passar, por favor. Já entrando um pouco no âmbito do CARF, qual foi a posição inicial dos conselheiros? Primeiro, houve um sobrestamento dos processos até que os estados regularizassem os benefícios em cumprimento à exigência do convênio 190. E aí, a jurisprudência foi se consolidando no sentido da desnecessidade do cumprimento dos requisitos do parecer normativo 112, especialmente essa necessidade de sincronia, que eu já tinha falado, entre o recebimento do benefício e a aplicação do recurso para implantação ou expansão do empreendimento econômico. Ao longo do tempo, principalmente assim, no ano passado, em 2020, tiveram alguns entendimentos no sentido que permanece a necessidade de comprovação da intenção do ente subvencionador de destinar os recursos para investimento, que seria essa ideia da solução de COSIT 145. E essa intenção, eu acho que a gente pode dividir ela em dois entendimentos também, que é o que eu adiantei quando o Pedro fez a pergunta dele, que é a intenção do legislador estadual de subvencionar, de destinar esses valores para investimentos, e a exigência de mecanismos de controle do ente estatal para comprovar que esses valores foram destinados ao investimento. Pode passar, por favor. Só um minutinho, Isabel. Tem até um ponto, esse ponto é importante, porque ele casa um pouco com o que eu vou falar, porque o entendimento da Receita, posteriormente à Lei Complementar 160, foi o seguinte: equipararam tudo, subvenção para custeio e investimento, beleza, mas vocês continuam tendo que comprovar que tem uma contraprestação, tudo isso. Então, tipo, equiparou tudo e é tudo subvenção para investimento agora. Exatamente. Aí eu até citei aqui alguns acórdãos recentes, né, da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nesse primeiro acórdão, acho que fica bem clara a existência dessas três correntes no âmbito do CARF. A primeira corrente, que era do conselheiro Luiz Matosinhos, que ele falava dessa questão que é preciso verificar a existência de mecanismos de controle para o cumprimento das contrapartidas estabelecidas pelo ente estatal. O entendimento do Fernando Brasil, que entende que a legislação estadual que tem que prever essa intenção de expansão, mas que não caberia ao CARF ver se está sendo controlado ou não pelo ente estatal, e o voto vencedor, que era nesse acordo era do conselheiro Caio Quintela, que falava que o parágrafo 4º, ele equiparou todos os benefícios e incentivos fiscais de ICMS a subvenções para o investimento, não cabendo ao CARF analisar a intenção do legislador estadual, que seria essa ideia da equiparação por ficção jurídica. E aí esses outros dois acórdãos que eu trouxe foram nessa mesma ideia, que são bem recentes assim. Então, hoje, majoritariamente no CARF, o entendimento está sendo favorável aos contribuintes de que houve mesmo essa equiparação e que não cabe ao CARF
nem olhar na legislação estadual se teve essa intenção de destinar a implantação ou expansão do empreendimento econômico e também, tampouco, verificar a existência de contrapartidas ou não. Isso é muito importante, pessoal, porque tem muitos benefícios que eles são concedidos pela própria legislação estadual. Tem alguns que são benefícios especiais concedidos com estabelecimento de contrapartidas à empresa, mas tem muitos que a própria legislação estadual ela estabelece algum benefício para determinado setor. E muitas vezes não fica claro, nem na própria legislação estadual, essa intenção da implantação ou expansão do empreendimento econômico. Então, isso estava sendo muito questionado pela Receita, ainda está sendo, mas a gente está vendo que a posição do CARF já está se consolidando nessa ideia, que eu acho que até a ideia mais justa, porque eu entendo que o parágrafo 4º ele veio com esse objetivo, né? Foi até o objeto de debate do veto do presidente da República à época, que foi a ideia de equiparar todos os benefícios de incentivos fiscais do ICMS às subvenções de investimento. Alguém quer comentar alguma coisa nesse ponto? Ficou claro? Eu só ia falar que eu acho que é muito claro, né, na redação do dispositivo, né? Que geraria dúvidas. Que bom que o CARF está aplicando. Sim, sim. Mas assim, não está voto... Está empatado aí. Desse último que eu vi foi 5-3, se eu não me engano, né? Então, assim, como pode mudar, o CARF está tendo várias mudanças que a gente está vendo entre os conselheiros, então acho que a gente ainda não pode falar que tem uma segurança jurídica muito consolidada ainda não, porque não é uma jurisprudência por unanimidade, né? Ainda tem uma discussão, ainda tem um conselheiro que entende de uma forma mais restritiva, e eu entendo, assim, eu acho que faz sentido essa posição, mas para mim ficou claro realmente que o objetivo da legislação foi esse, foi equiparar. Mas a Receita vai continuar tentando criar algum empecilho, né, para essa classificação, até em razão do orçamento, né, porque realmente é um impacto muito grande para a União. Então, uma discussão que eu vejo que sim, está um pouco longe de acabar. Aí, gente, depois o Fabrício ele vai entrar nessa parte do Pacto Federativo também, que está sendo discutida, que tiveram umas mudanças recentes, tiveram jurisprudências recentes do STJ, mas eu queria trazer aqui também a questão da tributação da renda, né? Até coloquei aqui umas partes que vai entrar um pouco na parte quando o Fabrício for expor, que é o que vem sendo debatido muito ainda no âmbito do CARF, no CARF e no âmbito judicial, que são a classificação dos demais benefícios fiscais que não sejam créditos presumidos como subvenções para investimento. Seriam isenções, reduções de base de cálculo, etc. Por que isso está sendo tão debatido? Porque esses valores, eles não são uma receita que fica claro na demonstração contábil e financeira da empresa. Ele não fica lá como uma receita igual ao crédito presumido. O crédito presumido é muito fácil de ver na contabilização da empresa. As isenções, por exemplo, elas são um benefício fiscal que impacta de forma indireta no lucro contábil da empresa e, consequentemente, na apuração do lucro real. Ela impacta porque ela diminui o custo e, consequentemente, a empresa vai ter um lucro maior. Mas não é tão fácil de ver a contabilização desse benefício nas demonstrações financeiras e contábeis da empresa. E aí, quando lá no âmbito administrativo ainda, né, vem sendo muito questionada a forma de contabilização dessas isenções, justamente por isso, porque você recebe uma nota zerada, porque você emite uma nota zerada porque tem uma isenção, normalmente as empresas não contabilizariam esses valores, né? Ela ia só contabilizar normal, como se não tivesse ICMS a pagar. Mas, até em razão da solução de consulta 55 de 2021, foi estabelecida uma forma fictícia de fazer esse lançamento, né? Até para a Receita conseguir enxergar esse valor da subvenção. Você lança o valor como se não tivesse subvenção, um valor de ICMS que, na verdade, você não pagou, porque teve uma isenção, ou se for o caso de uma isenção parcial, você lança o valor cheio, e você faz uma contrapartida lá na sua apuração contábil. E aí vai ser um lançamento que, contabilmente, ele vai se anular, mas vai dar um lastro para essa subvenção, para esses valores que a empresa vai estar aproveitando na apuração do lucro real. Essa parte está sendo muito controversa e tem até a ver com essa questão da grandeza positiva, que seria o crédito presumido, e a grandeza negativa, que seriam os demais benefícios que o Fabrício vai trazer lá na frente. Mas eu queria só falar brevemente, só para ver que essa questão também já está sendo
debatida no âmbito do contencioso administrativo. Principalmente a Receita Federal ela vem questionando essa forma de contabilização. Eu tenho um comentário aqui. Os créditos presumidos de ICMS podem ser considerados como subvenções para investimento? Eu entendo que sim, Guilherme. Eu acho que o crédito presumido está até mais tranquilo, né, para o contribuinte. Ele já tem mais uma segurança, até pela decisão do STJ também, do Pago Federativo, e também por essa forma de contabilização. Então, no âmbito administrativo, o que eu vejo assim é que o crédito presumido, a própria Receita já está considerando, o CARF também, se for para o CARF, com certeza eles vão considerar. Acho que a maior controvérsia atual mesmo em relação aos demais benefícios. E é essa questão, né, do caput, que a gente também já viu que vem sendo superada pelo CARF. Então, acho que o crédito presumido atualmente está mais tranquilo essa classificação. E essa questão da contabilização também, né? Porque se não cumpre a contabilização, antes eles mandavam, falavam para ver se vai contabilizar, que é o que você falou do caput, é isso? É isso que você quis se referir quando você fala do caput, né? Que não, é... na verdade... pode falar. Na verdade, quando ele perguntou, é porque no início, a Receita ela via trabalhando das duas vias. Ela via falando que qualquer benefício fiscal não poderia ser considerado uma subvenção para investimento se não tivesse a comprovação da implantação ou expansão do empreendimento econômico, isso mais a Receita, né, numa posição mais restritiva. E, além disso, os demais benefícios, principalmente isenção, redução da base de cálculo, estava sendo questionada essa questão da contabilização, que está muito ligada a essa questão da jurisprudência do STJ da grandeza positiva e grandeza negativa, que veio até de um entendimento do TRF4, né? Mas antes mesmo dessa jurisprudência, eles já questionavam a forma de contabilização. E o que eu vejo assim, é que, apesar da solução de consulta 5.5, que fala dessa ideia de você contabilizar de forma ficta, eles explicam direitinho como que a empresa deve contabilizar. Mesmo assim, eu já vi a Receita questionando, falando que mesmo a empresa atendendo a solução de consulta, seria um lançamento contábil ficto, que ela está lançando uma coisa que não aconteceu na realidade, porque a nota foi zerada, né, já por se tratar de isenção. Então, acho que seria nas duas vias, assim. O artigo 30 estava sendo muito utilizado, o caput, agora a gente viu que já está sendo superada essa questão, principalmente pelo CARF, então acho que a tendência é a Receita também começar a aceitar, mas a solução 4.5 ainda está vigente, então os auditores ainda estão vinculados, né? E se ela mesma fala que tem que ser como concessão, que a concessão deve ser como estímulo à implantação do empreendimento econômico, então eu entendo que tem uma vinculação dos auditores nesse ponto ainda. E a questão da contabilização, que eu acho que é importante, é porque é o seguinte, não pode ter distribuição de lucro, por exemplo, porque vamos imaginar a situação, eu tenho a redução de base de cálculo, ou, sei lá, qualquer um dos benefícios fiscais que pode ter aí de ICMS, ou crédito presumido, ou, enfim, algum benefício fiscal. E aí o sujeito utiliza aquilo para aumentar o lucro dele, né? Ele simplesmente reduz a despesa e distribui aqueles valores. Acho que essa que é a preocupação que o artigo 30 traz, que aquilo ali ele não vai poder ser distribuído para como dividendos, como uma participação, pelo fato, senão você vai gerar uma vantagem competitiva que não é o objetivo do benefício, que o benefício é para expansão, para desenvolvimento, para investimento, né? Então, por isso que a contabilização nesse ponto, ela não deixa de ser relevante, porque realmente, se o sujeito passivo não contabilizou aquilo, não deixou aquilo na reserva, não mostrou que efetivamente aquele valor não chegou a ser distribuído para o sócio, né? Então fica complicado. Então, por isso que a prova contábil ela continua relevante, principalmente por causa da previsão do artigo 30. Exatamente. Essa contabilização que eu coloquei aqui, mas não era nem essa questão da reserva de incentivos, né? Porque essa questão eu acho que está meio controversa. Se não for pelo entendimento do STJ, do Pacto Federativo, para você deduzir, ela tem que ficar lá travada na sua reserva de incentivos fiscais. O que eu quis trazer é que quando é uma isenção, esse valor ele não passa na contabilidade da empresa. Ele, por não ser essa grandeza positiva, né, é mais difícil de enxergar esse valor como uma receita.
E aí, por isso que teve que começou essa controvérsia, né, da aplicação desse entendimento para os outros benefícios que não sejam crédito presumido. Mas eu até tenho minha crítica nesse ponto também, porque o próprio convênio CONFAS, ele fala dos outros benefícios, né? Quando veio a LC 160 e veio o convênio CONFAS 190, se eu não me engano, ele não fala só do crédito presumido, ele fala da isenção, do diferimento, da redução da base de cálculo. Então, eu entendo que se o próprio convênio está trazendo esse parágrafo 4º, né, que é a alteração principal da LC de 160 que a gente está discutindo, ele vale para todos os benefícios fiscais, não vale só para o crédito presumido, né? Eu acho estranho essa questão desses benefícios de isenção, de redução de base serem entendidos como uma receita. Não sei se isso incomoda vocês, mas me parece que para ser receita, né, não seria uma isenção, uma redução simples, teria que ser uma isenção, uma redução condicionada a alguma ação do contribuinte. Senão, eu acho que não teria nem discussão. Senão, qualquer tipo de benefício, a gente entraria nessa questão. Me Então, parece você que, o crédito presumido é muito claro que ele vai entrar lá como algo a mais, né? É um ingresso, né? Poderia ser entendido como uma receita, mas essa renúncia, que é a isenção ou a redução de base, que reduz o montante do tributo devido, a menos que haja uma contrapartida, eu não vejo como isso ser lançado como receita nem para fins contábeis, nem para fins tributários. O seu entendimento, então, seria mais ou menos o entendimento que alguns conselheiros vêm trazendo no CARF, né? Mas que vem sendo vencido, porque atualmente o entendimento é da equiparação por ficção jurídica, independente do caput, né? Dessa questão. Não, mas eu acho que o efeito é o mesmo. Eu acho que o efeito, no final das contas, é que isso não pode ser tributado para fins de imposto de renda. Exato. Mas igual eu estava dando alguns exemplos, tem muitos benefícios que não está claro, né? Tem os benefícios que são concedidos pela legislação estadual, principalmente, não benefício fiscal especial para o contribuinte. Está lá previsto na legislação, e tem vezes que a legislação não fala que esse benefício é para expansão ou implantação do empreendimento econômico. Então, aí, se fosse adotado esse entendimento, né, que eu acho que também tem um sentido, com certeza, não seriam todos os benefícios que seriam equiparados. Mas né? eu acho que esses benefícios comuns, que já estão na legislação, que não são regimes especiais, eu acho que eles nunca entraram na Receita. Esse que é meu entendimento. Se for a questão da isenção e da redução da base de cálculo, eu entendo que é justamente essa toda a controvérsia, porque esse valor, ele não fica claro lá na contabilidade da empresa, essa receita, mas ele impacta de forma indireta o resultado. Então, de forma indireta, se isso foi fluido, aumenta a tributação. O raciocínio é esse, é porque você reduz o valor da receita tributável. É como se fosse assim, a partir do momento, aquele valor ele seria admitido como tributável. Só que você reduz. A partir do momento que você reduziu, esse valor da redução, você tinha que reconhecer isso como uma receita. É esse que é a ideia quando fala em subvenção, inclusive para custeio. Da subvenção para custeio, você tem que fazer uma adição. Você gera aquilo, você passa a reconhecer aquilo na sua contabilidade como uma adição que deve ser tributada, entende? É porque o valor gera uma diferença, seja isenção, seja redução de base de cálculo, você não tem o crédito presumido, né? Algo que te dá como receita, claro, mas você tem uma redução da receita tributável, e essa redução da receita tributável, que se na perspectiva antes, né, dessa discussão, que é inclusive por isso que essa discussão é tão relevante, a partir do momento que não é de investimento, que é simplesmente de custeio, você tinha que fazer uma adição. Você tem que reconhecer aquilo como uma receita. Desde que seja uma subvenção, né? Mas eu acho que... Desde que seja para custeio. Não seria qualquer redução de base, qualquer isenção. Teria que enquadrar como uma subvenção que pressupõe que haja algum tipo de condição, ou que haja um regime especial, que seja para um contribuinte. Não, mas aí você está pensando do investimento. Para custeio, você não tem nada, você não tem nenhum tipo de requisito, exigência. Mas qualquer benefício
fiscal vai ser uma subvenção para custeio para investimento? Se ela não enquadrar no raciocínio Tirando a originário, lei complementar. no raciocínio originário, se ela não se enquadra como uma subvenção para investimento, teoricamente ela teria que ser tributada pelo Mas aí IR. qualquer isenção na legislação, qualquer redução de base, qualquer modificação de alíquota seria uma receita? Se eu fixo uma Teoricamente. alíquota de 10%, é outra de 18%, eu teria que registrar os 8% como... Isso é apuração. Me parece que o conceito de subvenção precisaria de alguma coisa a mais. Não sei Porque se foi a gente pode voltar no equiparado, né? início da aula que a Isabela estava falando disso, mas me parece que teria que ter alguma coisa específica para aquele contribuinte, ainda que seja uma subvenção para custeio, mas o que caracterizaria essa subvenção? É porque subvenção é qualquer incentivo dado pelo poder público. Dentro da apuração aí de alíquota, aí eu já não concordo com você, porque, por exemplo, eu tenho diferentes alíquotas fixadas para diferentes tributos. Para mim, dependendo, né, IPI, por exemplo, o fato de eu ter um tributo que é um produto que é tributado a 100% e um outro produto que é tributado a 2%, isso daí não é um incentivo ou não, é um incentivo a comercialização ou não comercialização, mas não seria dentro da ideia de subvenção. Por isso que aquele conceito lá atrás, da diferença de subvenção para custeio e subvenção para investimento, ele continua sendo relevante, que é para fins do imposto de renda. Agora, a ideia, se fosse uma isenção para determinada pessoa, é isso que você está perguntando? Ou qualquer tipo de isenção? Qualquer tipo de isenção, aí uma isenção geral, ela já não entraria dentro da ideia de subvenção. Porque a subvenção é quando ela é dada a uma determinada pessoa. E eu estava caminhando para esse sentido. Então, mas aí é por causa do conceito de subvenção mesmo, é isso mesmo. Não eu entendi agora a sua pergunta, porque não é qualquer isenção, porque quando eu penso numa isenção concedida de forma geral, eu não estou pensando em um determinado estabelecimento, eu saio da ideia de subvenção. Agora, se eu tenho uma isenção específica, aí é diferente. E até para caracterizar como receita para fins contábeis, tem essa necessidade de uma certa ideia de contrapartida, né? Porque precisaria de alguma contrapartida da empresa para que isso seja entendido como uma receita. Eu acho que a ideia de subvenção estaria ligada a isso também, que teria que ser específico para aquele contribuinte, para que ele exerça, né? Que seja uma atividade de custeio, que seja uma atividade de investimento, mas que não seja algo generalizado, porque senão todas as pessoas teriam que registrar todas as isenções, aí a gente entraria até imunidade, seria um benefício fiscal, fixação de alíquota. Não, porque aí a ideia foge da perspectiva do que é subvenção. Mas aí o que eu não quero que você confunda, Pedro, é porque assim, o raciocínio do fisco ele tem ele tem uma lógica. Porque ele coloca o seguinte, olha, a partir do momento que você tem uma isenção para você, que foi dada em determinada circunstância, mas que não teve nenhum tipo de contrapartida, essa que é a ideia. Isso daí, inicialmente, era admitido como subvenção para custeio. Olha, eu não tenho nenhum tipo de contrapartida, não fala que ele precisa de ser necessariamente utilizado para aquela finalidade, para aquele investimento, para determinado fim. Se você tem simplesmente uma isenção, isso era caracterizado como subvenção para custeio, sem a contraprestação, porque eu quero que você talvez tenha que ver a discussão maior atrás dessa diferença de subvenção para custeio e subvenção para investimento. E aí agora, essa questão, a partir do ICMS, para não ter, e aí eu acho que é o que o Fabrício vai falar, interveniência em relação ao que o fisco queria, se ele fala que tem que ter uma determinada finalidade daquele investimento, eu quero para atrair para o poder para cá, eu quero atrair investimento para o meu estado. Se é simplesmente isso, eventualmente pode enquadrar como subvenção para investimento na forma do parágrafo 4º, que eu não quero intervir nos outros. Mas... Aí volta... Pode volta aquilo que a Isabela falou lá no começo sobre a guerra fiscal, né? Exato.
Exatamente. Eu acho bom, depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler, principalmente acho que esse primeiro acordo que eu citei do CARF, porque lá fica bem claro as 3 posições, as 3 correntes, né, de interpretação desse parágrafo 4º, que o CARF vem dando, né, e agora vem prevalecendo essa última corrente da equiparação por ficção jurídica. E ficção jurídica, para mim, é falar que uma coisa que não é, tem os mesmos efeitos. Então, para mim, eu interpretei o parágrafo 4º dessa maneira, né, que é o entendimento que está prevalecendo atualmente, por maioria, né, não é majoritário. Que o parágrafo 4º veio para equiparar os benefícios fiscais às subvenções para investimento. Então, aí os efeitos vão ser os mesmos, ou seja, você tem que colocar esses valores na reserva, né, na conta de reserva, não pode distribuir o lucro, e tem a utilização limitada também como absorção de prejuízos e aumento do capital social. Mas esse é o entendimento. Também entendo essa outra corrente que eles falam que é necessário que seja concedido como um estímulo à implantação ou desenvolvimento econômico. Aí outra parte aqui que a gente pensou em trazer um pouco na apresentação, essa parte também é um pouco polêmica, então, se alguém tiver algum entendimento diferente, eu quero que vocês participem mesmo, que vocês falem a opinião para a gente debater, que eu acho que isso que é o grande acréscimo do grupo mesmo, né? É esse debate que a gente tem. O que eu fiquei pensando muito, e eu já vi algumas discussões nesse sentido, era se, independente dessa discussão do artigo 30, desse requisito do artigo 30, se essas subvenções elas seriam enquadradas no conceito de renda. E aí, para relembrar brevemente, né, do conceito de renda, o artigo 43, ele traz, né, essa ideia da renda como que o fato do imposto de renda, né, é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda e proventos de qualquer natureza. A renda sendo produto do capital, do trabalho ou a combinação de outros, e os proventos, os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Atualmente, assim, pelo que eu vi, está prevalecendo o entendimento que o lucro tributável, no caso do imposto de renda de pessoa jurídica, seria o acréscimo patrimonial verificado no patrimônio da empresa durante um certo lapso temporal. Tem um recorte temporal para a incidência do imposto de renda. E aí, trazendo até um pouco da doutrina também do Ricardo Maris, ele traz esse conceito de renda como uma renda, a hipótese de incidência do imposto de renda, né? Desculpa. Como oferir renda, proventos de qualquer natureza que impliquem um acréscimo patrimonial gerado ou manejado pelo titular da renda, excluindo desse conceito as subvenções recebidas pelas pessoas jurídicas. Pode passar, por favor, Isabel. Então, o entendimento do professor, eu acho muito interessante, né? Eu cheguei a ler no livro dele mesmo essa questão, porque ele entende que as subvenções, independentes dessa discussão toda que a gente tem, do Pacto Federativo, do artigo 30, ela não seria uma renda. Então, ela não poderia ser nem tributável. E por que ele fala isso? Um dos requisitos é a disponibilidade econômica ou jurídica, que você cumprindo o requisito do artigo 30, né, que é colocar esses valores na reserva de incentivos fiscais, você não tem uma disponibilidade da renda, o que feriria o próprio princípio constitucional da capacidade contributiva. Ela fica lá parada no seu PL. Você não pode distribuir, você não pode dar qualquer destinação, a não ser aquelas que são previstas no artigo 30, né? Que é a absorção dos prejuízos ou aumento do capital social. E aí o Sacha também, em um artigo até anterior, é mais antigo esse artigo, antes dessas alterações, ele fala justamente isso, que esses valores, né, das subvenções de investimento, eles não estão na livre disponibilidade do beneficiário, mas sim eles objetivam o fim do Estado, que é a implantação, a expansão do empreendimento econômico, muito ligado também à geração de empregos naquela localidade, ao desenvolvimento da região, tem um fim específico que ele precisa ser utilizado. Pode passar, por favor. E aí, o professor Ricardo Maris, ele traz essa ideia, que ele faz até uma analogia da árvore e do fruto, né? Que a subvenção é uma transferência patrimonial, que vai integrar ali o patrimônio líquido da empresa, e esse valor ele vai ser utilizado para a empresa, para a atividade da empresa, para as receitas da empresa. Ele vai ser utilizado para a empresa produzir as suas receitas e a sua atividade corrente. E aí, esse valor, ele auxilia a empresa nessa atividade e, consequentemente, ele auxilia na apuração do lucro, né?
Então, ele fala que esse valor é uma transferência patrimonial do Estado, uma transferência de capital do Estado, e que ele não é fruto da atividade empresarial, mas é uma contribuição de capital para que os frutos sejam produzidos, que é a receita e, posteriormente, o lucro após a dedução das despesas. Então, ele é justamente essa ideia, né, da árvore do fruto. Acho que dá para a gente entender bem a teoria dele nesse sentido, que esse valor ele vai integrar a fonte produtora da receita, rendas e lucros, mas ele não se confunde com a renda que já foi produzida. Pode passar, por favor. Lembrando que essa questão, né, já está na parte do Fabrício, aí eu vou só concluir. Essa questão do conceito de renda, ela é uma questão que eu ainda acho que pode vir a ser debatida pelo STF. Tem poucas discussões ainda sobre o tema, eu acho que é um pouco controverso ainda. Vai muito no conceito de renda, que não é tão claro na Constituição, a gente tem que construir a partir da análise do CTN, do artigo 43, mas é uma questão que eu acho que pode vir a surgir, que valeria a pena a gente trazer os principais pontos de discussão aqui, porque pode ser que o STF ainda venha analisar a questão da subvenção sobre esse aspecto. Até porque, se não fosse considerado renda, a União não teria competência para tributar esses valores, que entra um pouco na ideia do Pacto Federativo que o Fabrício vai esclarecer para a gente agora. Obrigado, Bela. E só voltando um pouquinho do que a Isabela disse, é bom pensar também que a União ela não deixa de tributar, ela só está postergando a tributação, porque o contribuinte ele realmente não tem disponibilidade e caso ele decida fazer outra coisa que não seja aquilo, a absorção do prejuízo fiscal ou o aumento de capital, o valor vai ser tributado do mesmo jeito. Então, vamos lá. Subvenções e o Pacto Federativo. A ideia que eu acho que é bem simples, que o Pacto Federativo a gente já está, acho que todo mundo quando entra na faculdade conhece, que não pode tributar renda, patrimônio, serviço um dos outros entes federativos, a União não pode tributar dos estados e nem dos municípios ou vice-versa. E o princípio do Pacto Federativo está bem exposto no artigo 1º, no artigo 60 e no 150 da Constituição Federal. E pode passar, por favor? E o professor Heleno Taveira Torres, ele até coloca isso em um dos textos que a gente compartilhou, que no Brasil, os incentivos concedidos, eles são para aceleração das regiões, fomentar a alocação de recursos e tudo isso. E quando a União vai lá e tributa, indiretamente ela está reduzindo ela está tributando o Estado, porque ela está reduzindo o benefício que está sendo concedido. E nisso ele ressalta, né, a importância da Lei Complementar 160, que cumpriu uma função de eliminar esses conflitos, igualando todos os benefícios, seja eles subvenções para custeio ou investimento. Pode passar. Aí o STJ veio um caso que é o paradigma aqui, que ele é muito importante, que é o embargo de vigência, né, 1.517.492, que no voto da ministra Regina Helena, ela entendeu justamente por isso, olha, a União ela não pode tributar esses valores, pois por via oblíqua lá, ela está restringindo o benefício concedido para o Estado. E justamente nesse julgado aí, nesse case, eles trataram da questão do crédito presumido. Mas, como a Isabela disse, ele é bem mais simples de identificar, porque o Estado, ele literalmente pega e te dá o valor lá do crédito. Você paga o imposto normal e depois você apura o crédito presumido que você recebe. E ele é muito importante, pois, como pode passar, por favor, antes de julgar isso, o STF ele já entendeu pela inexistência de repercussão da matéria. Foi até o ministro Dias Toffoli, ele já falou que votaram, né, julgaram, e que se trata de uma controvérsia infraconstitucional. Aí é até um pouco polêmico, né? Será que é mesmo a questão do Pacto Federativo infraconstitucional? Como a gente viu, está exposto diversas vezes na Constituição ali. Aí fica aberto ainda se seria mesmo infraconstitucional essa matéria. Pode passar?
É imunidade, né? A regra constitucional. É estranho, né? Não ter sido apreciado pelo STF. Isso. E sobre trazendo algum, como eu me propus, o pacto federativo, eu acho que ele é bem simples, né? E não tem nem necessidade de delongar sobre isso, mas trazendo alguns outros julgados do STJ, são vários, mas eu trouxe alguns importantes que eu considerei assim sobre a matéria. E nesse daqui a gente tem que era um benefício diverso, de não era, eles reconheceram que não incidiria. É bom lembrar que a gente aqui está falando que não vai ser necessário fazer aquela reserva de capital. Simplesmente não incide o tributo e o contribuinte ele pode fazer o que quiser com esses valores. Distribuir, se ele quiser, ele vai reduzir o preço dele lá. É o que ele pode fazer o que ele quiser com esses valores. Ele não tem que fazer aquela reserva. E nesse caso aqui era um programa especial do estado de Santa Catarina que ele previa o diferimento do ICMS. Aí era diferimento e depois de um tempo, 36 meses, a empresa ia lá e pagava. E ele é bem claro ainda, tipo, eu acho que era para trigo, para derivados do trigo, para comercialização de pães, biscoito, massas, e o Estado ele custeava essa parte para incentivar mesmo até o consumo, né? Aí o STJ ele decidiu que, apesar de não ser um crédito presumido, ser diferimento, se aplicaria a mesma lógica. Aí pode passar, por favor. E agora, tanto é que o STJ ele veio afetar sobre o sistemático de recurso repetitivo, esses dois restos, para definir se outros benefícios fiscais concedidos pelos estados, tal como redução de base de cálculo, alíquota, isenção, imunidade, eles também seriam a mesma coisa do crédito presumido, se eles não caracterizariam renda e não seriam tributados e nem seria necessário fazer aquela reserva que está prevista na Lei Complementar 160 e, na verdade, na Lei 12793, né? E esse julgado, ele é muito importante porque, como a Isabela trouxe mesmo, foi levantado uma tese, assim, pela PGFN e no TRF4, que seria de grandeza negativa, né? Que o crédito presumido ele seria uma grandeza positiva por entrar nas demonstrações contábeis, enquanto esses outros tipos de concessão de benefícios não, que é a redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento. E como a Isabela disse, para mim assim fica muito claro que a redução, a isenção, a imunidade, ela se aplica o mesmo raciocínio do crédito presumido. Você está realmente deixando de pagar um valor. Ele entra de uma maneira diferente na demonstração financeira, mas há um aumento na sua receita. O que eu tenho um pouco de dificuldade, só para entender dessa maneira, é o diferimento. Não aquele diferimento igual do STJ lá igual trataram lá do município de Santa Catarina, que diferia para a empresa pagar durante um tempo e colocava juros muito favoráveis, mas o diferimento quando é na cadeia produtiva, porque a gente vê muito pseudos benefícios assim, eu já vi na mineração que é tipo quase uma substituição tributária, você difere o pagamento para o último da cadeia. Aí eu tenho dificuldade de entender isso como um incentivo para não abarcar assim. Mas mesmo assim ainda está na discussão. Aí é uma outra questão que eu quis trazer, será que vai ser mesmo a última palavra do STJ vai ser sobre isso? O STJ vai dar a última palavra? Pode passar, por favor? Porque recentemente a gente viu que o STJ julgou, né, a questão da base de cálculo do ITBI, se era a mesma do IPTU, a gente até discutiu isso acho que a gente já chegou a discutir aqui no grupo sobre esse tema. Aí, infelizmente, pode ser que não tenha valido muito, porque eu não encontrei esse ofício do STF, mas aparentemente
o STF encaminhou um ofício para os tribunais de que sempre que uma causa for decidida como demanda repetitiva, ela deve ser enviada posteriormente admitido o recurso extraordinário para o STF analisar a existência de repercussão geral sobre aquela matéria. Aí me faz questionar assim, se realmente o STF não seria agora uma quarta instância, né? Você deixa o STJ como terceira e o STF lá como uma palavra final de tudo. Aí o STJ vai julgar, mas dando spoiler aqui, pode ser que não termine por aqui, que ainda tenhamos muitas discussões. Pode passar? E só o último caso que eu quis trazer foi, eu não sei se vocês viram, mas foi uma decisão da segunda turma do STJ, em embargos de declaração, e eu achei ela muito interessante, do ministro Mauro Campbell, que ele fala que quando a lei complementar 160, ela equiparou as subvenções para investimento para custeio, ela quis eliminar a necessidade de comprovação de subvenção para investimento. Igual o ministro Mário Campbell fala, se não fosse por isso, a equiparação seria inócua, se você continuasse tendo que comprovar. Aí eu continuaria havendo a tributação. Aí esse julgado eu achei ele muito importante trazer. Eu acho que é isso que eu tinha que falar, eu tentei ser breve, para deixar agora para a gente discutir mesmo. Fabrício, esse daí eu acho muito, pode até voltar nesse daí e nesse anterior, porque está bem nessa que a gente estava conversando também, né, Pedro? Nessa ideia da subvenção. Então, beleza. Então, para ser subvenção tem que ser para uma pessoa. Ok, demos esse passo. Aí, antes, a gente distinguia. Se é subvenção para custeio, a gente tributava. Agora, vamos admitir tudo como subvenção para investimento. Vocês colocaram o artigo 30, parágrafo 4º aí? Vamos ler o dispositivo, se puder, porque eu achei muito interessante esse voto aí, viu? Eu nem tinha conhecimento dele não, viu, Fabrício? Eu achei ele bem interessante mesmo, dele falar que fica realmente... A razão pela qual o dispositivo veio é para garantir. Então, os incentivos e benefícios fiscais. É, muito amplo, gente. O dispositivo, ele não está falando, não, porque isso daqui foi criado para isso. Não, ele foi criado para os benefícios e incentivos fiscais, né? Previsto no inciso, lá no ICMS, concedido pelos estados, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. E aí, para mim, quando eles colocam dessa forma de que outros requisitos, e aí agora, porque para mim, me dá um bug um pouco esse dispositivo, uma hora. Eu não sei se vocês têm essa impressão, se todo mundo tem, porque ele fala o seguinte: os incentivos são considerados como subvenção para investimento, desde que cumpridos os requisitos para ser enquadrado como subvenção para investimento. Porque o caput, ele fala o que é subvenção para investimento. Mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Então, assim, gente, desculpa, porque aqui a gente está na perspectiva acadêmica, a gente está discutindo, não estou falando aqui dentro de uma perspectiva de que eu sou advogada, mas o dispositivo... E aí, voltando na ideia do Fabrício aí, Fabrício, esse último que você colocou, foi ótimo que você trouxe esse artigo, esse ponto. Ele não falou que é subvenção para custeio, não, gente. O dispositivo é amplo, ele está falando de benefícios e incentivos fiscais relativos ao ICMS, ele está querendo garantir a liberdade dos estados de concederem benefícios. Mas ele fala que vai ser considerado como subvenção para investimento... desde que tenha os requisitos do artigo 30, desculpa, para mim é isso. Porque ele está falando que ele vai ser admitido como subvenção para investimento, desde que concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas. Eu estou aqui levantando como advogada do diabo total, porque... Maísa, Oi. posso colocar um ponto só para... sou eu, Guilherme. Ei, Guilherme, Tudo bom, pessoal? pode? Bom Claro. dia. Bom dia. Nesse sentido mesmo que você está falando, sabe o que me pega com relação a esse tema?
Vamos tentar colocar, assim, trazer para a realidade, né? O que a gente mexe. Por exemplo, no estado de Mato Grosso, assim como outros estados, tem vamos colocar, o PRODEIC, por exemplo. PRODEIC é um incentivo que teve no estado de Mato Grosso, que é um benefício fiscal sob condição para que as empresas que aderem firmam um termo de acordo com o estado, para que eles possam fazer investimentos em indústrias, contratação de pessoal. Beleza, isso está muito claro para mim que merece um benefício, uma redução de imposto de renda, que é uma subvenção para investimento. Agora, outro benefício do estado de Mato Grosso, regime para atacadistas e varejistas. É simplesmente, veio uma lei complementar no estado, instituiu esse benefício fiscal para atacadistas e varejistas. Varejista tem 7% de crédito otorgado e atacadista, sei lá, 4%, não me lembro agora certinho. Mas esse já é um benefício fiscal concedido para todo mundo, que não tem condição nenhuma de investimentos, de expansão, de negócio, de desenvolvimento. Então, essa é a minha dificuldade com esse tema, de enquadrar todo e qualquer benefício de ICMS como uma subvenção para investimento e beneficiar IRPJ e CSLL. Essa é a minha grande dificuldade. Pô, o cara está investindo no Estado, está gerando emprego, ele merece, então, ter um incentivo de imposto de renda. Agora, todo e qualquer benefício de ICMS pode ser reduzido do IRPJ e CSLL? Essa é a grande questão que me pega, sabe? E para mim também, tá, Guilherme? Porque o negócio é que, se você lê, nossa, e tudo, foi ótimo, porque aqui no grupo, as Isabelas, o Fabrício, eles colocaram muito bem como que estava o panorama hoje. O panorama hoje quando é subvenção de ICMS, é equiparado à subvenção para investimento. Só que, desculpa, gente, eu leio esse dispositivo 40 vezes, 40 milhões de vezes, e eu não consigo chegar nessa conclusão que todo mundo está falando. Então, Fabrício, eu adorei esse último que você colocou, porque esse daí falando assim, não vale mais a pena diferenciar a subvenção para custeio e investimento para o ICMS, porque o dispositivo fala que é equiparado. Desculpa, gente. Assim... obviamente que isso daí não ganha cliente. Então, eu sou advogado também, procuro sempre advogar na tese de que a gente pode reduzir, né, o IRPJ, CSL, mas tipo, é difícil de imaginar que um pode ter mais benefício que o outro, sei lá. Eu estava pensando aqui, eu acho que a gente tem que voltar na teoria da exoneração tributária do SACH. Quando a gente pensa em isenção, a gente pensa que o poder tributário ele não foi exercido. A gente não pensa que houve a incidência e depois a exclusão do crédito tributário. Porque aí seriam duas coisas diferentes. Se tivesse a incidência e depois a exclusão, você teria uma receita e depois você tem uma exclusão disso. Agora, se o poder tributário nunca foi exercido, né? Se nunca houve a incidência porque houve uma isenção, não tem como a gente falar que isso é uma receita. Diferente a poder de uma subvenção. Pedro, o raciocínio é para toda isenção. Aí a gente sai de toda essa discussão aqui do 30, do parágrafo 4º, e esse raciocínio seria para toda isenção, o que não estava sendo admitido, tá? Porque esse é um dos raciocínios do Sacha, né? Nessa ideia de que o poder de tributar nunca poderia ser exercido, ou até nessa ideia de que eu não tenho disponibilidade econômica sobre aquele valor, né? Mas conceito de renda. É para tudo. Então, a gente não está falando mais em subvenção. Concordo, não tô nem entrando no mérito, tá, Pedro? Eu acho que é um raciocínio relevante, tem perspectiva, o raciocínio é lógico. Mas se for, então é para tudo. Então, para que a gente vai ficar discutindo subvenção? E para que eu vou diferenciar subvenção para custeio e subvenção para investimento? A lei falou isso, por isso que a gente distingue. Agora, para a questão de isenção, falar que não enquadra no conceito jurídico de renda, outra discussão completamente diferente do que a gente está tratando aqui. Porque aqui era, a partir do momento, e é a questão, que é por isso que eu gostei muito do tema, quando a Isabela veio falar comigo. A partir do momento que veio a Lei Complementar 160,
os incentivos de ICMS são admitidos como subvenção para investimento. Esse é o raciocínio que está sendo construído. E aí, não tem nada a ver com o conceito de renda. Eu acho que a gente tem que... Eu gostei, né, dessa análise crítica desse parágrafo 4º, que eu acho que a gente tem que analisar, interpretar quando fala incentivos ou benefícios fiscais mesmo do ICMS. Que aí é a minha ideia quando eu falo de exoneração tributária, quando a gente pensa numa fixação do critério quantitativo, seja qual ela for, ou de uma isenção geral para todo mundo, não seria o intuito aí desse parágrafo 4º, a meu ver. A meu ver, esse parágrafo 4º ele está querendo dizer das subvenções, então ele tem que ser interpretado junto do caput, e aí a subvenção é a ideia de que seja, né, um benefício ou que seja pessoal a um grupo de contribuintes. Aí a gente pode pensar lá no Guilherme, né? Quando é para todos os atacadistas ou todos os varejistas, eu, pelo menos, acho que não seria pessoal ou condicionado, né? Algum tipo de atividade desse contribuinte para a gente poder entrar nessa discussão, senão eu acho que a gente nem entraria. E aí a ideia do Guilherme, tá, Guilherme? Esse daí que o Pedro colocou a partir do momento que se for nesse outro, né, da isenção geral, e eu querer que eu não enquadre como, aí o raciocínio é conceito jurídico de renda. Aí seria, não enquadro, não estou considerando aquilo como uma efetiva disponibilidade, eu não tenho disponibilidade sobre o valor, ok. Perfeito. Que aí é inclusive o que a Isabela, acho que foi você que colocou, né, Isabela, num dos sobre conceito de renda. Mas o que eu acho interessante nesse desdobrar da Lei Complementar 160 é exatamente essa ideia de, não, acabou a subvenção para custeio. E aí, volta lá no último, por favor, Isabela. E aí, o que eu acho engraçado é que a fofoca vai ganhando tanta força que aí agora chega o Mauro Campbell e colocou que a lei complementar equiparou todos os incentivos à subvenção para investimento. Nossa, isso daí é muito grande, gente. É muito grande colocar dessa forma. Então, só para todas entender... as subvenções de custeio ou recomposição de custo. Então, foi ótimo que você achou isso julgado, porque era o raciocínio que eu ia falar, tá, Fabrício? Que eu acho que era para a gente concluir a discussão, era exatamente isso. Pô, eu tenho um dispositivo, tá lá no parágrafo 4º, e aí, agora afastou? Era essa pergunta que eu ia fazer. Na verdade, eu ia advogar no sentido, só que aí, como ele advogou, eu tive que ir para o outro. Fala, Isabela. Mas aí a minha dúvida, assim, porque eu entendo essa outra corrente também, sei que tá uma corrente forte no CARF também, mesmo sendo atualmente a corrente minoritária, mas eu acho que quando ele fala isso, para mim ele pega no ponto. Eu não consigo ver qual seria o objetivo do parágrafo 4º se não fosse essa equiparação. Não consigo ver. Para mim é voltar aos requisitos do parecer normativo anterior, tirando a sincronia, que já estava sendo superada, aí você teria que olhar na legislação se tem essa intenção, ou você acha que teria que olhar se tem algum mecanismo de controle do Estado para ver se esse dinheiro está sendo destinado à expansão, implementação do empreendimento, etc., ao objetivo previsto pelo Estado, né? Então, Isabela, porque o negócio, que eu acho que é assim, é interessante que você colocou, né? Quando a razão pela qual, a meu ver, não foi a equiparação, foi falar o seguinte: União, para de colocar o dedo nos estados. Por que a União estava fazendo? E aí a perspectiva histórica do artigo de vocês é muito relevante nesse ponto. Por quê? O que a União fez? Ela estava colocando mais requisito do que o Estado exigia. Então, o Estado colocava lá: isso daqui eu quero que seja para, vamos colocar aí o do Mato Grosso, que o Guilherme trouxe, para o desenvolvimento do implantação de fábrica no Mato Grosso. Beleza. O que a União falava? Me comprove que você está destinando para essa finalidade, que você está usando
o dinheiro inteiro está sendo utilizado para isso. E, além disso, a União colocava outros empecilhos. A União ela começou a falar mais coisas do que ela precisava. Basicamente é isso. Então, dentro dessa ideia do Guilherme, e essa sua, Guilherme, foi ótima o seu exemplo. Quando eu tenho um incentivo fiscal concedendo e que tem determinadas condições que têm que ser cumpridas, a União não vai interferir nesses requisitos. Se o Estado está falando que está tudo certo, está tudo certo. União, fica quieta. O dispositivo, a meu ver, foi para esse fim. E o outro lado, né, que daí não foi para falar assim, é tudo subvenção para custeio. A meu ver, até nessa perspectiva histórica, pensando lá em 2017, quando veio o dispositivo, o que eu pensei quando ele veio, foi exatamente para isso. União, não fique colocando outros requisitos. Se o Estado falou que tem que ter determinadas condições, e o Estado está falando que essas condições foram cumpridas, você vai ter que admitir isso como subvenção para investimento. Pronto. Agora, você falar que um incentivo fiscal que foi concedido para todo mundo, de uma forma sem precisar que o Estado verifique determinadas condições, e que seja algo isenção para todos, aí você falar que isso daí é uma subvenção para investimento, ficou complicado. E aí foi ótimo que a gente fez esse raciocínio desde o início, porque o Pedro colocou subvenção, não, qualquer isenção pode ser admitido como subvenção? Isso é uma questão muito relevante, porque, a meu ver, não. Mas eu estou partindo do conceito legal, da ideia de subvenção para custeio, subvenção para investimento, essa ideia do que a gente tinha lá da lei. Mas esse raciocínio de que veio para falar que é subvenção para custeio, a meu ver, não é isso. E assim, dentro dessa ideia histórica, mas ótimo, que está sendo interpretado dessa forma, ótimo, vai gerar o caos? Vai gerar o caos. Mas a gente se alimenta do caos. E ainda acho que o Fábio está certo, né? Pode ser que o STF venha analisar e vamos ver o que eles vão falar. Às vezes eles vão entender de forma diferente do STJ também. O meu porque, exemplo de fato, maior... o pacto federativo é uma questão constitucional, né? O meu exemplo maior essa é o provocação ICMS. que eu ia fazer, vocês não incomodam vocês, o STJ está enfrentando essa questão à luz do princípio federativo. Sim. Você não está analisando essa perspectiva da legislação infraconstitucional. E o STF lá atrás falou que não teria repercussão geral sobre essa matéria, né? Está, na verdade, suprindo uma omissão do STF, importando um argumento constitucional, que é o único fundamento, parece, aqui, para afastar essa tributação para todo mundo, né? Exato. E poderia ser aplicado também para benefícios fiscais de ISS, por exemplo, porque o ISS não está aí na Lei Complementar 120. Mas é a mesma lógica, né, do princípio federativo. PVA também. Não é só o ICMS. A gente tem outras coisas. Assim, gente, ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS era uma discussão que antes era infraconstitucional há muito tempo, que o Supremo admitia como ser infra. Depois ele foi lá e falou, não, é constitucional, que foi o leading case lá, do 240 mil, etc. Isso de férias. Pois é, sempre admitiu, o Supremo sempre admitiu como infra, quando vê, não, é constitucional e muda a jurisprudência, né? Essa daí foi pior, né, Fabrício? Vocês acham que faz sentido esse argumento do princípio federativo? Eu já escrevi isso que eu ia te perguntar, mas eu comecei a refletir aqui, eu falei assim, a gente está pensando na capacidade contributiva da pessoa, e não do ente federativo. Tem até um artigo que eu coloquei, esqueci o nome do autor, que ele fala justamente o contrário, né? Eu achei interessante a visão dele, que para ele não teria uma ofensa ao pacto federativo. Mas, assim, na minha visão, eu enxergo que tem. Às vezes estou pensando muito como advogada, mas para mim tem uma ofensa, sim, ao pacto federativo. Porque eu tenho que... A meu ver, também tem que olhar o direito financeiro, o direito tributário, tudo junto, gente. Aí eu tenho que partir das minhas premissas. A minha premissa é que o direito é uno e a gente tem que olhar tudo. E nessa perspectiva, se eu considerar que o ente não... O propósito pelo qual o ente instituiu o benefício fiscal não está sendo efetivamente atingido, eu acho que é uma forma de intervenção, sim, ainda que indireta.
eu defendo, eu concordo com o raciocínio de intervenção de uma forma indireta, porque ele está prejudicando que aquele benefício fiscal seja efetivamente fruído a partir do momento que a União tributa aquilo. Então, eu entendo que sim. Dentro dessa ideia do direito uno, mas se para fins de contribuição eu tenho que diferenciar direito financeiro e direito tributário, o raciocínio também não seria o mesmo, né, Pedro? Se a premissa é diferente, se eu tenho que considerar que uma coisa é a política fiscal, a outra coisa é a política tributária. Então, aí o raciocínio, não sei se eu chegaria nessa mesma conclusão. Me parece que a gente importa, talvez, uma interpretação mais econômica, né, do que jurídica. Se a gente fecha a relação jurídica, né, naquele estágio, né, que está pensando na capacidade contributiva ou no ausente capacidade contributiva do ente federado, no segundo momento que isso entra no patrimônio, né, ou como renda da pessoa física ou jurídica, a gente já estaria falando de uma outra relação jurídica, né? E se a gente pensa o tributário, né, como caixas, assim, esse raciocínio muito formalista, a gente teria dificuldade para estender essa imunidade, eu acho. Aí eu acho que é mais uma questão de coerência com as premissas, né, Maísa? Se a gente vai interpretar de uma forma mais formalista ou não. Sim, concordo. Matheus Torres, tudo bem? Bem-vindo. Matheus, o Vitor vai entrar em contato com... Diga. O Vitor vai entrar em contato com você porque ele está querendo falar na primeira reunião de 2023 sobre tributação de novas tecnologias. Pronto, ele já entrou em contato comigo, a gente já organizou aqui. Ah, legal. Então, é bom porque aí já fica alinhado e depois lá no grupo a gente passa para todo mundo. Beleza. Bem-vindo. Bom, gente, eu adorei. No final das contas, conclui aí, Isabela, só para pôr o último aí, só para vocês terminarem de falar. Muito obrigada. Se vocês não falaram, eu cortei vocês. Muito obrigada, pessoal, pela participação. E eu acho que é isso, né? O tema tem muita discussão, tem várias visões. Eu entendo completamente essa visão que vocês exporam também, mas eu ainda tenho a minha visão da questão da ficção jurídica, da equiparação, que é um pouco esse voto que o Fabrício até trouxe. Mas eu acho que é um tema muito rico ainda, que vai gerar muito debate. Já gerou no passado, vai continuar gerando, e a gente tem que ficar sempre se atualizando mesmo, né? Atualmente tiveram esses entendimentos, estava tudo fluindo, e aí veio esse entendimento do TRF4 da grandeza positiva, grandeza negativa, e começou essa discussão que já chegou no STJ. Então, é continuar acompanhando o caso, ver se essa questão vai chegar no STF ainda, e escrever, né? Estudar, escrever sobre o assunto. Mas, assim, acho que foi muito bom, adorei ter participado mais uma vez, acho que deu para discutir bastante, foi muito bom ver visões diferentes também, debater. Eu acho que isso é o que a gente mais ganha, né? É debatendo, que a gente vai conhecendo a visão do outro, vai pensando e criticando o nosso próprio raciocínio, vai construindo um raciocínio lógico. E é isso. Muito obrigada de novo, viu, Maísa, pela oportunidade e a todo mundo que participou aqui hoje. Obrigada, Isabela, obrigada, Fabrício. E eu achei que foi ótimo, adorei. Mandem, por favor, a apresentação lá no grupo, escrevam sobre isso que o Guilherme colocou aqui também, da exclusão de subvenção. Aí uma das questões que a gente não... Aqui o foco foi a Lei Complementar 160, mas uma das discussões principais é subvenção é ou não receita. Então, que é esse ponto que inclusive que o Mineiro levantou também. E aí, a partir do momento que ela não é receita, aí tem esses reflexos inteiros, tanto para imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, então é tudo interligado, né? Tudo nessa mistureba maravilhosa. Então, ótimo, gente, foi muito bom, eu gostei muito. Então, na próxima reunião, Pedro, a responsabilidade é toda sua para falar sobre redirecionamento da execução fiscal. Vi aqui que o Barros está aqui, obrigada, Barros. Oi, Alessandra e Antônio. O Antônio vai estar lá escrevendo, terminando a dissertação dele, assim que ele acabar, ele vai conseguir apresentar aqui para nós também. A Alessandra qualificou recentemente é ótimo, ontem,
Então, tem que dar os parabéns aí que a gente está... Escrevam, gente, escrevam, escrevam. E, Sara, não desanima, não. Eu coloquei muitas coisas para você mudar aí, mas vai dar tudo certo. E, Nada, Lohane, tranquilo. se você quiser ajudar o Pedro na condução da próxima reunião, você fica à vontade, vocês conversem entre vocês. Eu acho ótimo, porque é um tema muito rico, né? Tudo bem, professora, eu animo sim. Se precisar de alguma coisa, Pedro, você me fala, tá? Então, ótimo, gente. Obrigada, um beijo. Até a próxima reunião.